Boa noite, paz do Senhor Jesus. Irmãos, existe uma... Irmãos, amigos, companheiros, quem esteja assistindo esse vídeo, tem uma diferença muito grande do crente pentecostal para o crente tradicional e para o crente neopentecostal. O neopentecostal eu vou falar no final. Aliás, vou inverter. Vou falar do neopentecostal primeiro. O neopentecostal, na verdade, foi uma invencionice de algumas igrejas, tipo universais, né? Essa Igreja Universal do Reino de Deus. Elas inventaram esse neopentecostal para não se parecer com os pentecostais. Nunca houve um novo Pentecoste, só existe um Pentecoste, então não existe neopentecostal. É ridículo, mas é a mesma coisa de invencionice de bispo, bispa, entendeu? De apóstolo também, depois inventaram apóstolo, essas coisas que isso foi no tempo bíblico. Mas tem também as igrejas tradicionais. Eu quero falar mais da tradicional e a pentecostal. A tradicional, ela é aquele segmento que não acredita, por exemplo, no batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas, não acreditam. Não acreditam, na verdade, no poder de Deus atual, né, atualmente nas nossas vidas. Eles não acreditam nisso. Então são aquelas igrejas que, né, tem algumas, por exemplo, batista tradicional, metodista tradicional, né, e outras presbiterianas. Então esse segmento não acredita no batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas. Os pentecostais, tipo Assembleia de Deus, né, Deus e Amor, eles acreditam no batismo com o Espírito Santo, eles acreditam, né, no falar em línguas. Aí eu venho para... Estava assistindo, né, uma pastora, né, ela é chamada de pastora, e ela estava falando sobre que uma vez estava num ensaio da igreja, e de repente eles estavam louvando, adorando, e ela caiu, os jovens começaram a cair, largar os instrumentos, cair no poder de Deus ali, né? Começaram a chorar, se ajoelhar, tal. O pastor da igreja, quando entrou, viu aquilo, ficou com medo de entrar no recinto. O que me chamou a atenção é justamente isso. Como é que o pastor vai ficar com medo de entrar no recinto? Entendeu? Ele tinha que entrar e falar, opa, quero participar, né? Já que eles não estão acostumados com isso, né? Essa manifestação do Espírito Santo acontecer. Aí eu fiquei meditando, eu falei assim, meu Deus do céu, por que será que aconteceu isso, né? Essa, né? De repente essa presença forte de Deus, né? Ela disse que foi um momento único. E eu fiquei pensando na minha igreja lá na Assembleia de Deus, que eu congregava em São Paulo, que toda sexta-feira a gente, sabe, se derramava. O Espírito Santo descia mesmo com poder, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, sabe, o poder caía na igreja, de você, realmente, eu me sentia quase flutuando na igreja, de tanto poder que descia, entendeu, do céu, realmente um poder tremendo. Eu amava, amo ainda aquela igreja, mas eu amava aquela igreja, era meu pastor, saudoso pastor da igreja, Valdir Nunes Bícego, que um homem realmente com todas as letras de Deus, um homem que realmente consagrou a sua vida a Deus e fazia realmente, entendeu, um Pentecoste, todos os cultos eram Pentecoste, porque a gente realmente, sabe, saía de lá assim, com o rosto queimando, de tanto poder de Deus, era uma coisa natural. Eu acabei, mas isso é normal, e nessas igrejas tradicionais, ele parece que é uma novidade para eles, o poder mesmo de Deus. Quando acontece esse tipo de coisa, é esporádico. Por que será? Entendeu? Então eu falei assim, meu Deus do céu, será que essas pessoas não abram seus olhos, entendeu? Para entender que precisa buscar mais a Deus, precisa entender que o Pentecoste, entendeu? Que as igrejas pentecostais, tipo a Assembleia de Deus, Deus Amor, eles estão corretíssimos, porque eles buscam santificação, eles buscam a Deus. Aí por quê? Aí existe esse embate. Por exemplo, o pessoal do tradicional critica muito os assembleanos, por quê? Porque usa terno, porque anda com a Bíblia embaixo do braço, justamente porque
fala em línguas, às vezes fala até na rua, mas língua de verdade, nessas coisas, nessas igrejas que ficam inventando, decorando língua, muitos brincando com o trejeito do crente, né, falando e brincando com as línguas. Isso aí é terrível, porque está brincando com o Espírito Santo, e é um perigo, entendeu? Horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Bom, deixa esses cabras brincarem à vontade, continue brincando, entendeu? Uma hora vocês vão ver onde vocês vão bater de cara ali no muro, entendeu? Com Deus. É Deus que vela para cumprir a sua palavra. É Ele que vai fazer essas coisas, não sou eu nem ninguém. Mas tem que vigiar. E essas igrejas tradicionais, sabe, sempre criticaram as igrejas pentecostais. Sempre, eu lembro que sempre houve esse embate, sempre, sabe, nunca se uniram. Gente, eu nunca vi, tipo assim, sabe, esse segmento evangélico ser tão desunido. Em vez de ser igrejas unidas, não. Cada um tem seu gueto. São guetos evangélicos. Entendeu? Os pentecostais estão lá na dele, mas também não se misturam. Entendeu? Com os tradicionais. Por quê? Porque o tradicional não quer não quer ser do segmento pentecostal. O pentecostal não quer voltar também para a frieza que são os tradicionais. Os tradicionais são muito frios. Eles falam, é tipo como se estivesse congregando numa igreja evangélica, mas de estilo católico, porque não há poder de Deus. Eu cansei de um monte, eu estou falando por experiência própria, e não dá, irmãos, não dá, entendeu? Sabe, eu fui numa igreja que você não via quase ninguém glorificar Deus, e não adianta, entendeu? Eu preciso sentir a presença de Deus para glorificar. Eu vou para a igreja realmente para adorar a Deus. Então, irmãos, que a diferença é essa, do tradicional para o pentecostal, e sempre teve esse embate, entendeu? É muito bonito, se você olhar mesmo, vai numa igreja evangélica, Assembleia de Deus, mas claro que hoje em dia tem muita adenorexia, sabe disso, né? Tem muita Assembleia de Deus que não é Assembleia de Deus, mas leva o nome Assembleia de Deus, porque é um nome, né, de domínio público. Então não tem como, por exemplo, se eu quiser abrir uma Assembleia de Deus, claro que eu vou abrir, eu estou dando exemplo, eu posso botar lá a placa Assembleia de Deus, Ministério London. Eu posso, entendeu? Por quê? Porque é de domínio público. Mas a Assembleia de Deus mesmo, a verdadeira, assim, sim, é a Belenzinha, de Belém, Belém, São Paulo. Aquela é a Assembleia de Deus, alguns chamam de Missão, outros chamam de Belém. Belém não é Belém do Pará, Belém. A Belém do Pará, realmente, lá foi onde começou a Assembleia de Deus, mas onde ela cresceu mesmo foi em São Paulo, através do Ministério Belém, que é o ministério mais realmente, que segue realmente desde os primeiros, entendeu, assembleanos. Eu estive na Assembleia de Deus em Belém do Pará, e não é mais a mesma coisa. Eu pelo menos conheci o pastor lá, o presidente, entendeu? Fizemos um trabalho lá com arrebatamento na igreja, apresentamos algumas congregações deles, mas não é a mesma coisa. Eu não vi tanto poder como eu vi na congregação, ainda cheguei a ver. Mas eu não vi tanto poder como tem na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, né? E, claro, tem no Brasil inteiro. Então, essa é a verdadeira Assembleia de Deus. As outras, como eu falei, são denorex, entendeu? Parece, mas não é, entendeu? Algumas até seguem a mesma linha, mas a maioria não segue, entendeu? Tem muitas aí que é tudo denorex. Deveria botar outro nome, bota a comunidade, não sei da onde, do lugar, no local, localização, né? Da localidade, pronto, mas não Assembleia de Deus, porque não é. Mas é isso, essa é a diferença. O pentecostal é isso, segue, crê no batismo do Espírito Santo, fala em línguas, verdadeiramente em línguas, não de mentira, como algumas igrejas Porta Larga, as igrejas do Passatempo fazem, entendeu? Então não é esse tipo de língua, não é só você achar que fala a língua e falar, entendeu? Tu tem que ser batizado mesmo com o Espírito Santo. Amém? Essa palavra, você entender que está muito denorexo aí, tem muita gente que não sabe o que é poder de Deus, nunca buscou o poder de Deus, aconteceu e ficou maravilhado. E na minha igreja era a coisa mais natural, era toda sexta-feira o meu saudoso pastor pregar, depois entrou também outro pastor, entendeu? José Prado Veiga também, bênção também, fogo descia também, entendeu? Agora ele está em outro campo, né? Mesma igreja, mas em outro campo, mas é bênção também e o fogo descia da mesma maneira. Deu coisa normal nessa Assembleia de Deus original, amém?
Deus abençoe sua vida nesta noite, em nome de Jesus.